Boa tarde para você. A lipoaspiração é uma das cirurgias mais procuradas por quem quer dar um retoque no corpo. O método em Manaus foi aprimorado e agora a moda é a lipo a laser, uma cirurgia em que o paciente se recupera horas depois do procedimento. As promessas de eficiência são dadas como certas pelos especialistas. Mas o Conselho Regional de Medicina alerta que o método não é 100% seguro e questiona a forma como ele vem sendo divulgado pelas clínicas de estética na capital. Fabiana tem 27 anos, é jovem, bonita e bem-sucedida, mas como muitas mulheres, sempre está à busca do corpo perfeito. Por isso, recentemente, Fabiana decidiu procurar a lipo a laser. Ela garante que o método é seguro e traz bons resultados. Completamente satisfeita, mesmo porque a recuperação é muito rápida e eu vi um grande resultado com essa cirurgia. O cirurgião plástico responsável pelas mudanças no corpo de Fabiana também garante a eficácia do procedimento. A diferença em relação à lipoaspiração por cirurgia é que com o novo método, o paciente não precisa ficar sedado. Não há cortes profundos e a recuperação é bem mais rápida. Além disso, uma outra diferença que perguntam muitos pacientes é se tem risco de embolia. Também não tem risco de embolia, porque como é uma energia, isso é traduzido em forma de calor, ela derrete a gordura e essa gordura é liquefeita, então ela transforma como se fosse em líquido mesmo. Só nesta clínica, a procura pela lipo a laser é 30% maior em relação à cirurgia tradicional. Na capital, o novo método conta com uma forte aliada para conquistar mais adeptos, a propaganda. Em uma única avenida de Manaus, encontramos 4 anúncios em outdoor. A propaganda é clara ao garantir que a lipo a laser pode fazer milagres e acabar com aquelas gordurinhas acumuladas. A propaganda da nova cirurgia estética está sendo contestada pelo Conselho Regional de Medicina. O CRM aqui do Amazonas explica que garantir 100% de eficácia não é recomendado e vai de encontro às normas do próprio Ministério da Saúde. A lipoaspiração é um procedimento delicado que tem riscos e os resultados podem ser satisfatórios ou não, dependendo inclusive do próprio paciente. Na internet, a lipo a laser virou febre. Basta 1 minuto de pesquisa para encontrar diversas propagandas sobre o novo método. Nessas imagens, o procedimento é realizado passo a passo. Este outro vídeo mostra as pessoas antes e depois da cirurgia. Mais uma falta grave, segundo o Conselho Regional de Medicina, que aqui recorre ao Manual de Propaganda de Cirurgia Plástica para condenar a prática. Ela baseia-se de que a nossa medicina, a prática médica, é uma profissão de meios, não é uma profissão de fins. Ou seja, nenhum profissional ou instituição pode pregar cura, tratamentos milagrosos, induzindo ao cliente a um erro. Na dúvida, a dica mais importante é sempre procurar um especialista no assunto e esclarecer todos os questionamentos antes de iniciar qualquer procedimento estético. Eleições 2012. A Justiça Eleitoral recebeu hoje dos promotores eleitorais do Ministério Público a lista com os nomes dos candidatos que podem ser incluídos na lei da ficha suja. Cada caso agora será analisado pelo juiz eleitoral. 13 promotores eleitorais do Ministério Público Estadual em Manaus e mais um promotor de cada município do Amazonas terminaram hoje a análise dos candidatos a prefeitos e vereadores. Os candidatos podem ter seus nomes incluídos na lei da ficha suja e ficarem impedidos do pleito deste ano. Só o coordenador dos promotores analisou a situação eleitoral de 54 registros de candidatura. Segundo ele, pelo menos um candidato a vereador deve ser incluído na lista. Constatado que há uma situação de inelegibilidade, essa situação perdura por 8 anos. Então, nas eleições de 2012, ele estaria inelegível e durante o tempo restante. Caso alguma irregularidade seja comprovada, os candidatos têm até 7 dias para recorrer. A decisão do juiz eleitoral sobre cada caso deve sair na semana que vem. O juiz, que vai analisar todos os processos, explica que em caso de pendência na documentação, os candidatos serão chamados para uma audiência. Pode ser que haja necessidade de fazermos uma audiência para produzir provas. Caso não seja necessário, nós analisaremos
somente a documentação apresentada pelo candidato impugnado. Se o candidato for incluído na lista de fichas sujas, ainda cabe recurso no Tribunal Superior Eleitoral. O TRE recebeu 842 pedidos de registros de candidatura para o pleito em Manaus. O número é 8,9% maior que nas eleições de 2008, quando foram registrados 773 pedidos. O TRE informa que alguns nomes novos ainda podem surgir após esta etapa. Se houver desistência, morte ou mudanças no partido, pode sim haver mudança. Candidatos a vereador podem ser substituídos até 30 dias antes das eleições. Já no caso do candidato a prefeito, a substituição de nomes pode ocorrer até 24 horas antes do pleito. Comoção e revolta marcaram o enterro do taxista assassinado na madrugada de ontem aqui na capital. E em menos de 24 horas, um outro caso de violência envolvendo a categoria. Um taxista foi baleado porque se negou a pegar um passageiro após uma troca de tiros com traficantes. Comoção e revolta de parentes e amigos no enterro do taxista Vivaldo Carvalho da Silva Couto, de 38 anos. Houve uma carreata em direção ao cemitério. Nos carros, o pedido por justiça. Aí, ó, meu tio era trabalhador, não devia nada a ninguém, homem de bem aí, ó. Deixou os filhos dele tudo órfão aí, o que vai acontecer agora? O secretário garantiu que vai dar retorno, a polícia já está trabalhando, já tem algumas informações. Só esse ano, 7 taxistas foram assassinados. Vivaldo foi assassinado quando trabalhava no turno da noite. Segundo os colegas de profissão, o crime contra motoristas de táxi em Manaus virou rotina na cidade. Mas quem precisa do trabalho não tem escolha. Cadê os direitos humanos que poderia dar apoio para a família, para nós taxistas? Não tem como a gente saber quem é ladrão e quem é o bem, né? Porque às vezes todas as pessoas que a gente pega, a gente fica meio cabreiro com as coisas. De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil no Amazonas, Josué Rocha, toda a polícia está trabalhando no caso. O trabalho está intensificado. A Delegacia de Homicídios, um grupo de crime organizado também fazendo as investigações. A delegacia do local onde aconteceu o fato, todo o pessoal empenhado. Esperamos que brevemente a gente tenha, se Deus quiser, a resposta para vocês. Menos de 24 horas depois do assassinato, outro taxista foi vítima da violência. Marlúcio Procópio da Silva, de 32 anos, foi baleado na noite desta quinta-feira. Segundo informações de testemunhas, ele não parou o carro para um homem que fugia depois de trocar tiros com um bandido e foi baleado. O taxista está internado no pronto-socorro João Lúcio. De acordo com a equipe médica do hospital, ele não corre risco de morte. Durante esse tiroteio na zona sul de Manaus, 4 pessoas ficaram feridas e uma pessoa morreu. O homem, identificado como Pedro Henrique Ziel, conhecido como Pedrinho de Petrópolis. Agora uma correção, na verdade o nome do taxista baleado na noite de ontem é Vanderberg Maciel Gonçalves. Ele continua internado no hospital João Lúcio, aqui na capital, e segundo a Secretaria de Saúde do Estado, o quadro dele é estável. No próximo bloco do Band Cidade, polícia prende quadrilha que roubava mercadorias do Distrito Industrial em Manaus. E você vai ver também, apesar da onda de violência contra taxistas na capital, nenhum financiamento para a instalação das cabines blindadas ainda foi liberado na capital. Os detalhes a seguir aqui no Band Cidade.